Bom, este vídeo terá a resolução da primeira parte do caso MX, em que a MX é uma pequena fábrica de bicicletas que iniciou suas atividades no mercado brasileiro em 2011. A mesma está localizada no município de São Luís, Maranhão. A empresa utiliza um produto agregado para planejar a sua produção de bicicletas e quer preparar um plano para o próximo ano com as seguintes alternativas: plano de produção com dotação de pessoal constante sem horas extras. Podem existir faltantes. Plano de produção incrementado à dotação de pessoal em um operário a partir do mês 6 e fazendo horas extras equivalentes ao 25% da jornada de trabalho normal durante o ano inteiro. Plano de produção sem horas extras, contratando mais pessoal temporário nos períodos que seja necessário. A contratação é por períodos completos e o pessoal a contratar tem que ser o mínimo indispensável. Utiliza-se toda a capacidade resultante. O custo de produção com o pessoal contratado é o mesmo que com o pessoal regular. Para fazermos essas três opções de planos, iremos usar esses dados de custos, demanda, taxa de produção, quantidade de funcionários, jornada de trabalho e enfim. E a partir desses dados, devemos analisar cada uma das alternativas e calcular seus custos totais. Realizar o gráfico da demanda acumulada e da produção acumulada para cada alternativa. Aqui tenho preparado um arquivo de Excel com as tabelas que serão preenchidas de acordo com os enunciados de cada um dos três planos propostos. Primeiro temos o plano mais simples, o plano A, que não tem nenhuma condição muito especial de horas extras, e nem contratação em nenhum momento, e nem é estipulado quantidades específicas de estoques iniciais e finais. Vamos começar calculando a demanda acumulada, que é a soma da demanda do período atual com as demandas dos períodos anteriores. Depois, vamos calcular a capacidade mensal, que é dada pela multiplicação entre a taxa de produção, a quantidade de funcionários, a jornada de trabalho e a quantidade de dias úteis de cada mês de trabalho, e em seguida a capacidade acumulada. Depois temos a produção mensal, que aqui nesse caso deve ser igual à capacidade e também os seus valores acumulados. E o estoque é simplesmente a diferença entre a produção e a demanda. Se o resultado é positivo, é porque tem estoque no período, mas quando é negativo é porque há faltantes. E o estoque acumulado, que é a soma do estoque atual com os anteriores, demonstra o comportamento dos estoques durante todo o período do planejamento, onde percebemos se os estoques em excesso de um período foram supridos pela falta deles em outros períodos. E aqui no final da tabela, vamos calcular os custos multiplicando os valores da produção e estoque pela sua quantidade, e somar os valores totais para cada período, e somar tudo no final, resultando no valor total do plano. Aqui no custo de estoque, como temos valores diferentes para estoques e faltantes nos dados do caso, então devemos tomar cuidado aqui e usar a função SI do Excel para as duas condições, que é multiplicar por 50 se for estoque positivo ou multiplicar por 200 se for estoque negativo. Aqui temos o custo total para o plano A, que é de R$ 2.329.850. E fazendo o gráfico com a demanda acumulada e a produção acumulada,
Temos este gráfico aqui, onde a produção destoa da demanda em determinados momentos. Agora, no plano B, que é um pouco mais difícil, já que entram horas extras de 25% da jornada de trabalho durante o ano inteiro, e mais a contratação de um funcionário a partir do mês 6, que é junho, então devemos analisar bem antes de calcular a capacidade em determinados períodos de acordo com os dados do plano B. Depois de determinar a demanda acumulada, a gente calcula a capacidade mensal normal, em seguida a capacidade extra devido por causa das contratações e horas extras, sendo que as horas extras também valem para os funcionários contratados. E depois resolvemos a capacidade total e a acumulada com relação à produção. Primeiro tem a mensal normal, que deve ser igual à capacidade mensal, mas com a ressalva de que nos 2 últimos meses só precisa ter um funcionário, já que as demandas não são tão altas. E temos que destacar também que a produção extra só será necessária nos meses julho e agosto, porque são as demandas maiores, sendo que os melhores valores de produção extra são 114 para julho e 132 para agosto, porque são os que vão minimizar os valores de estoques e não é necessário usar toda a capacidade extra. As outras informações preenchemos normalmente. E percebemos que o plano B tem um custo total de R$ 1.263.550. E fazendo o gráfico dá para perceber que a produção consegue atender a demanda desses períodos. O plano C não tem horas extras, mas pode ter contratação temporária quando necessária, sendo que ela deve ser a mínima possível. Olhando aqui, os meses que precisam de contratação são os meses julho, junho e agosto, setembro e outubro. E os valores mais viáveis de contratação para termos os menores custos são 2 para julho e 1 para o restante dos meses que é necessário fazer contratações. É claro que temos capacidade extra nesses meses por causa das contratações. E a soma das capacidades resultará na capacidade total, que será toda utilizada na produção. E preencheremos o restante da tabela. Neste plano C, temos um custo total final de R$ 1.249.300. E a partir do gráfico da demanda acumulada e produção acumulada, podemos notar que a demanda é bem suprida pela produção. E, enfim, com os resultados de custos totais de cada plano de produção aqui mostrado, podemos concluir que o plano C é o que mais possui viabilidade, já que é o que apresentou o menor valor de custo total. Bem, aqui está a resolução da primeira parte do caso Mix, conforme foi proposto.